Olá, eu me chamo Enoque, sou professor de Direito Penal, Processual Penal no Centro Universitário FACEX, aqui na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. E este é o canal Direito ao Assunto, e esta é uma aula, mais uma aula do Direito Penal 4, que é a continuidade do estudo dos crimes em espécie. E eu estava falando nas últimas aulas sobre os crimes contra a incolumidade pública. Incolumidade pública é aquele conjunto de ações que o Estado busca fazer e tem a obrigação de fazer para que os cidadãos possam ter uma vida segura. Então, quem de alguma forma atenta contra essa tranquilidade social e esse bem-estar social, gerando risco à sociedade, a um grupo indeterminado de pessoas, comete crime contra a incolumidade pública. Estávamos falando de alguns elementos que envolvem a prática desses crimes. Falávamos de dolo como o crime é praticado com intenção, então a pessoa provoca intencionalmente um incêndio com a intenção de que ele venha prejudicar, né, atingir pessoas, atingir grupos, bairro, enfim. Mas falávamos também do crime culposo. Então falávamos da culpa consciente, que é aquela culpa decorrente do excesso de confiança. Então a pessoa vai lá vai demolir um prédio, e aí alguém diz: rapaz, você, cuidado, essa forma que você está fazendo. Não, eu sei fazer, pode deixar que aqui não vai acontecer de jeito nenhum, não vai fazer mal a ninguém. Aí a coisa dá errado. Então o excesso de confiança, a pessoa que confia demais no que está fazendo, embora avisado, ele acredita que o resultado indesejado, o resultado danoso não vai acontecer. Mas eu iniciei falando da culpa inconsciente, que é a culpa propriamente dita, que é a culpa na sua essência. E o que o texto legal, então, o Código Penal, nos fala desse tipo de conduta, a conduta culposa? Ele diz o seguinte, artigo 18, diz-se o crime culposo, inciso 2, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. É o sem querer mesmo, a pessoa, né, não quis, não acreditou, diferente da culpa consciente, quando eu faço achando que eu sou tal, que não vai dar errado. Mas aqui não, aqui eu simplesmente fui negligente, ou imprudente, ou imperito. Bom, a imprudência é a culpa na sua forma comissiva, ou seja, eu durante a execução da determinada tarefa, eu descuido, não sou descuidado com alguns requisitos ali de segurança, e a coisa acontece. Então eu brinco, eu sou imprudente, eu coloco gente demais no barco, enfim, faço alguma coisa ali que gera aquele perigo e em seguida pode levar ao resultado danoso. A negligência é a culpa na sua forma omissiva. Eu deixo de fazer alguma coisa que evitaria aquela tragédia. Então é a culpa no antecedente da ação, no cuidado. Eu não observo as exigências de segurança antes de iniciar a ação. Eu vou colocar fogo ali e não tomo os cuidados devidos, e aí então vem a tragédia. E a imperícia é aquela culpa que tem a ver com o exercício de algum ato, alguma profissão, alguma coisa para a qual eu não tenho o preparo. Então eu não sou preparado, eu não tenho o profissionalismo para fazer algo e resolvo fazer, e acabo cometendo
uma tragédia, contribuindo para um resultado danoso. Então, eu não sou engenheiro, eu não tenho preparo e o conhecimento necessário, a habilitação técnica necessária para, por exemplo, administrar a demolição, a implosão de um prédio. E eu resolvo fazer. Eu sou arquiteto, eu não sou engenheiro, eu sou um arquiteto e não tenho preparo. Então eu vou lá e não, mas eu sei fazer, eu estudei aqui, eu vi como é que faz, e aí cometo aquela tragédia. Então isso é diferente do erro do profissional. Então todo profissional, por bom que seja, por conhecedor que seja, ele é passível de errar, né? É ser humano. Então um bom médico pode errar, um bom engenheiro pode errar, e aí uma tragédia acontecer, mas isso é o erro profissional que é natural do ser humano. Isso então vai ter sua responsabilização, né? Mas não se trata nesse caso de crime culposo por imperícia. Então essas situações, elas podem gerar o resultado, né? Quando geram o resultado danoso, então diz-se que o crime aconteceu na sua forma culposa. Mas eu já tinha dito isso e vou repetir o que o parágrafo único do artigo 18 diz. Diz lá: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Então a regra no direito penal é que a pessoa só pode ser punida penalmente quando ela pratica o crime com intenção. Então, quando ela faz sem querer, a regra é que não haja punição. Mas quando haverá punição? O texto diz: quando a lei expressamente o disser. Então você pega, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal. O artigo 121 é o artigo do homicídio, e diz lá no parágrafo 3º do artigo 121 que o homicídio, se o homicídio é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Então eu vou lá, saio apressado de casa, cheio de coisa na cabeça, abro a garagem da minha casa e dou uma ré rápida no meu carro, sem olhar, sem observar. E aí tem uma pessoa sentada, sei lá, um mendigo, alguém sentado na calçada da minha casa, e eu atropelo e mato essa pessoa. O homicídio foi culposo, eu não tive a intenção de fazer, mas eu vou responder. Por quê? Porque a lei prevê a modalidade culposa para o homicídio. Quando não existe o tipo penal, a norma penal não prevê ali a modalidade culposa, então só há punição se ela for realizada de forma intencional. Então é sobre isso a culpa consciente. Espero que você tenha gostado dessa explicação. Qualquer coisa, faz um comentário, eu tenho prazer em responder. E a minha proposta é que esses vídeos não fiquem longos, para que você possa então assistir. Na próxima aula continuaremos a falar sobre os crimes contra a incolumidade pública e assuntos relativos a eles. Até a próxima aula.